Vamos falar sobre os direitos dos filhos adotivos. Gente, adoção é um ato jurídico que visa a formação de um novo vínculo familiar, promovendo que a criança ou adolescente que não pode permanecer na sua família biológica seja colocado em uma família substituta. No Brasil, o Código de Proteção da Criança e do Adolescente, o nosso Código Civil, trazem diretrizes a respeito da adoção e asseguram os direitos dos filhos adotivos. E por que menores são colocados para adoção? Bem, a gente tem duas possibilidades. Uma delas é quando os pais querem espontaneamente colocar os filhos para adoção. E é possível, eles não serão penalizados por isso. Afinal de contas, se eles têm consciência que não possuem condições de cuidar daquela criança, é importante que eles deem a oportunidade de uma outra família saudável assumir a criação. E quando isso ocorre, o processo é muito mais rápido, porque a gente não precisa destituir o poder familiar para depois colocar a criança na família substituta. Quando os pais dão os filhos espontaneamente para adoção, isso acontece muito mais rápido. E a idade da criança, a gente sabe que a idade da criança é um fator muito importante para as adoções. A criança que é colocada para adoção com pouca idade, tem muito mais chances de ser adotada do que uma criança mais velha. Então, a gente precisa sim entender e tirar o preconceito desses casos. Se os pais não têm condições, sejam financeiras, sejam psicológicas, de manter a criança no círculo familiar, é recomendado sim que eles coloquem o filho para adoção. E a outra possibilidade é quando a justiça retira a criança do seio familiar e coloca numa família substituta em razão de um motivo muito sério, que impede que aqueles pais, que aquela família fique com a criança. Nesse caso, é devido passar pelo processo legal, destituir o poder familiar para depois colocar a criança para adoção. E isso, muitas vezes, demora e muito, o que reduz a chance das crianças, dos adolescentes, de serem adotados. Porque conforme a gente falou anteriormente, a idade é um fator de extrema relevância na hora em que os casais se habilitam para adotar uma criança ou um adolescente. E é importante lembrar também que acontece muito a chamada adoção à brasileira, que acontece como? Quando uma pessoa simplesmente entrega um filho para outra sem passar pelo devido processo legal. Isso é crime. E é muito importante ter cuidado, porque eu já vi pessoas que já estavam um tempo com a criança terem que disponibilizar para o Estado para passar por todo o processo legal, para ser colocada para adoção. E, gente, isso é super traumático, tanto para a criança como para os pais. Então, tem que pensar muito antes de adotar qualquer medida que é contrária à lei. E quem quer adotar, como deve proceder? Pelas vias legais. Tem que se habilitar à fila de adoção, preencher os formulários que o fórum da região vai fornecer, apresentar a documentação necessária, fazer a avaliação psicológica, psicossocial, e aí o juiz vai julgar se aquele casal ou a pessoa que se habilitou para adoção tem condições e pode ingressar na fila de adoção. Se a justiça aceitar o pedido para a pessoa ou o casal entrar na fila de adoção, essas pessoas elas deverão periodicamente renovar as informações acerca da adoção, podendo inclusive alterar ali as condições. Por exemplo, eu entrei na fila da adoção e estabeleci que eu quero criança até 3 anos. No ano seguinte, eu pensei melhor e resolvi aumentar essa idade. Então, passou a 5 anos. Eu posso fazer isso
através das renovações periódicas de cadastro. Além disso, o casal que quer adotar ou a pessoa que quer adotar precisa passar todo ano por uma avaliação psicológica que é agendada ali pelo fórum. Então é muito importante cuidar, porque às vezes a pessoa entra com o pedido de adoção, se habilita para estar na fila, mas se esquece que periodicamente essas informações devem ser renovadas. E também se esquecem de participar dos encontros que são obrigatórios. E aí não sabe porque passou 10, 20 anos e nunca foi chamado. Então é muito importante isso. E quais são os direitos, afinal, dos filhos adotivos? Prestem atenção. Os filhos adotivos têm exatamente os mesmos direitos dos filhos biológicos. Gente, por favor. Eu conheci uma pessoa que ela não podia ter filhos. Não podia, né? Não conseguia ter filhos. E aí ela adotou. Depois que ela adotou, ela teve um filho biológico. E aí ela começou, na cabeça dela, louca, ela começou a criar diferença entre as crianças, entre os filhos, que até tinham uma certa diferença de idade. Ela queria dar tudo para o filho biológico. O filho adotivo passou a ser ali só um complemento. E a ideia dela era deixar toda a herança dela para o filho biológico. Não é assim que funciona. No momento em que um filho adotivo entra para a família, ele passa a ser um filho, com os mesmos direitos dos filhos biológicos. Direito à convivência familiar. Então, esse filho adotivo, ele vai ter o direito de conviver com a família sadiamente, com as mesmas opções que o filho biológico, com as mesmas condições. Ele não pode ser tratado com diferença. A lei assegura os direitos dos filhos adotivos. E é importante ter isso em mente antes de entrar para a fila da adoção. Direito à educação e à saúde. Da mesma forma, os filhos adotivos precisam ter as mesmas condições que os biológicos no que se refere à educação e à saúde. Então não adianta contratar um plano de saúde para o filho biológico e não contratar para o filho adotivo, colocar o filho biológico em uma escola particular e deixar o adotivo numa escola pública. Eles têm que ter as mesmas condições. Tudo bem estudar numa escola pública, mas ambos terão que ter as mesmas condições, não é possível fazer diferença. Direito à pensão alimentícia. Se por acaso o casal, os pais se separarem, o filho adotivo vai ter direito à pensão alimentícia nas mesmas condições do filho biológico, assim como a herança. Se os pais virem a falecer, o filho adotivo vai ter direito à herança nas mesmas condições que o filho biológico. Enfim, em resumo, o filho adotivo tem os mesmos direitos do filho biológico. É importante saber isso antes de entrar na fila da adoção, para depois não fazer diferença e fazer aquela pessoa sofrer. Porque isso causa sofrimento nas pessoas, mais do que o direito em si, é a questão psicológica que isso causa. E é possível, gente, desfazer a adoção e devolver o filho adotivo? Não. Uma vez sentenciado, aprovada a adoção, não é possível simplesmente pegar o filho e devolver. Isso pode acontecer no período de convivência. O ECA estabelece que antes de se perfectibilizar a adoção, as partes têm um período de convivência, para se conhecerem um pouquinho melhor. Nesse período, é possível desistir da adoção. Ele existe justamente para que as partes sintam como vai ser e decidam se realmente querem aquilo, então tudo certo. Agora, depois que o juiz bateu o martelo, homologou a adoção, não é possível. Não é possível devolver. Por isso que o ato da adoção em si, ele deve ser pensado e muito, porque é algo muito sério, muito sério. E a gente está lidando com vidas, com sentimentos, então é importante pensar bem. Agora, vamos lá. Acontece pouco, mas se eventualmente a família abandona o filho adotivo,
é óbvio que o judiciário vai acolhê-lo, mas essa família, esses pais, irão ser penalizados na forma da lei. Eu conheci um caso de uma mulher que adotou 2 meninas e na adolescência de uma delas, ela começou a ficar super problemática e ela se juntou com um rapaz e tentou matar os pais adotivos. Gente, pensa que tristeza, mas pode acontecer. E essa mãe e esse pai, eles amavam as filhas adotivas, só que ela não sabia mais o que fazer, então ela chegou a considerar tentar devolver a filha problemática para o Estado acolhê-la. E, obviamente, que o entendimento foi que ela não pode devolver. Porque se fosse um filho biológico, ela também não poderia simplesmente entregar, abandonar. Ela tem que administrar a situação da melhor maneira possível e se proteger em conformidade com a lei. Então, ela manteve a filiação e aí passou a buscar alternativas para resolver aquele problema e hoje, felizmente, está tudo resolvido, a filha parece que colocou a cabeça no lugar e eles estão felizes. Mas a gente precisa entender que as relações humanas, elas são muito dinâmicas e às vezes os casais se veem numa situação muito complicada e eles não sabem o que fazer, como nesse caso da minha conhecida. Então a gente não pode julgar, mas é importante ter em mente que a gente não pode adotar um filho e depois, tô devolvendo. Não é assim. Ele passa a ser um filho, como um biológico. Tu não pode pegar teu filho biológico e entregar para o Estado e dizer, tá me incomodando. Não, não é assim que funciona, certo, gente? Ainda sobre esse assunto, eu vou deixar o link aqui de um vídeo na qual eu falo sobre filiação socioafetiva. Assistam lá.